Salve Maria, eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Nesta segunda-feira da segunda semana depois de Pentecostes, nós meditamos um ensinamento do Evangelho desse domingo, em que Nosso Senhor, ao proferir a parábola do grande banquete, cujos convidados recusaram o convite, nós nos colocamos diante desta recusa, que a parábola expõe muito bem, recusa esta feita por meio de escusas ou por meio de desculpas. Cada convidado foi dando então uma escusa, uma desculpa, para então se colocar fora deste banquete. E o dono da festa fica indignado e manda chamar então as pessoas que estão paradas nas ruas, manda chamar aqueles a quem ninguém convida para um banquete, aqueles que estavam à beira do caminho, os cegos, aleijados, mudos, surdos, pessoas doentes. E ainda assim o seu banquete estava faltando lugares, sobrando lugares. Então ele manda chamar todos aqueles que estão nas ruas, para que, obrigando-os a vir ao seu banquete, para que a sua casa, para que o seu banquete ficasse repleto de pessoas. É muita, caríssimos irmãos, a generosidade de Deus. É muita generosidade em oferecer-nos um banquete eterno. E os homens, para não participar desse banquete, apresentam escusas, porque estão preocupados com as coisas deste mundo, porque estão voltados para os seus interesses imediatos e interesses pessoais, porque estão voltados para uma vida carnal, uma vida mundana. De modo que, se nós convidarmos alguém para uma churrascada, mesmo que fosse um estranho, talvez aceitaria o convite imediatamente. Mas convidar alguém para rezar um terço da capela, convidar alguém para assistir à Santa Missa, convidar alguém para fazer uma boa confissão, ainda mais, sugerir a alguém que receba um sacerdote na sua casa para que a abençoe, ali reze o terço, e ali então traga a graça e as bênçãos de Deus por aquele lar. A dificuldade que um sacerdote tem para entrar num lar, hoje em dia, em que se apresentam muitas escusas. Escusas para não ir à missa, escusas para não se confessar, escusas para não rezar o terço, para não fazer adoração diante do Santíssimo. E a cada convite para qualquer ato de devoção e de piedade, é Nosso Senhor que nos convida para o banquete eterno. Pois de missa em missa, em confissão, em terço em terço, em adoração, nós vamos caminhando para o banquete eterno que Deus Nosso Senhor reservou para cada um de nós. Portanto, caríssimos irmãos, devemos estarmos atentos às nossas escusas. É Nosso Senhor que nos convida, é Nosso Senhor que nos chama para o seu banquete. E as nossas escusas podem nos colocar de fora de seu banquete eternamente. E se nós perdermos esse banquete, caríssimos irmãos, nós não teremos mais chance de tê-lo novamente, de desfrutá-lo novamente. Portanto, aproveitemos esses tempos, o tempo que Deus nos dá de vida neste mundo, para tomarmos consciência da vida eterna com a qual Ele nos chama, que Ele preparou para nós um banquete eterno, num banquete de farturas eternas, de forma então, caríssimos fiéis, que possamos então deixar nossas escusas de lado
e com toda boa vontade, de coração aberto, com grandeza de coração, com todo o amor, com toda a piedade e com toda a devoção, aceitemos o convite e participemos do banquete a qual nosso Senhor nos chama, naquele lugar que Ele reservou para nós. Seja o lugar de uma grande glória, seja o lugar de menos glória, segundo os nossos merecimentos, mas nosso Senhor, Ele prepara o lugar para nós. Então sejamos dóceis, não deixando-nos levar pelas escusas que nos tiram do verdadeiro caminho da vida eterna, e livres das escusas, possamos então caminhar para o banquete eterno, participando daquilo que a igreja nos chama a participar, que são os sacramentos, que são os momentos de devoção, que nos aproximam de Deus, que nos santificam e nos levam para o banquete eterno no céu. Nos cum proge Pia, benedicat Virgo Maria.